Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Um pouco de tarde, mas há tempo para nós fazermos o nosso vídeo, tá bom? O vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante. Valorize as pessoas enquanto elas estão perto de você e especialmente enquanto elas estão vivas. É muito do ser humano valorizar alguma coisa, alguém, só quando esse alguém se distancia ou perde ou por algum motivo você não tem como mais ver. Isso é uma coisa muito triste, porque quando a pessoa está ali do nosso lado, no dia a dia, muitas vezes nós brigamos com ela, nós perdemos tempo com coisas fúteis, discussões bobas, né? Principalmente se moramos com essa pessoa, a gente fica implicando com a pessoa às vezes, por bobagem, uma coisa tão simples, uma toalha molhada em cima da cama, um objeto que não foi colocado, né? De repente um gasto indevido no cartão que a pessoa poderia usar. Eu não digo que você não possa reclamar com a pessoa, chamar a atenção quando ela tá errada, ou, né, repreender, né? Porque amar não é passar a mão na cabeça. Mas eu tô falando, gente, de valorizar as pessoas enquanto elas estão com a gente. Eu tenho olhado na vida, né, na sociedade, que as pessoas estão indo embora muito cedo, em todos os sentidos que você pode pensar, né? De repente, nossos filhos são criança e a gente tá com aquela fase de correria, tendo que trabalhar, acordar cedo, levar para a escola, as crianças chegam, bagunça, deixa o tênis jogado, os brinquedos. Essa é uma fase que vai passar muito rápido. Daqui a pouco a menina que tinha 5, 10 anos vira uma moça de 15, 18, 20. Daqui a pouco tá saindo de casa para casar. Hoje o jovem também sai de casa para morar sozinho, para estudar fora, para ter a sua própria vida, a sua própria privacidade, né? Porque antigamente as pessoas saíam de casa somente para casar, mas hoje em dia existem vários motivos. A pessoa ainda quer ter o seu cantinho, ou às vezes ela quer estudar e a escola, a faculdade é muito longe, para a pessoa não vir todo dia, ela aluga uma casinha longe dos pais. E aí já acabou, né? Aquele momento de criança, deles bagunçar nossa gaveta, da gente acordar cedo para fazer o mingau, ou para levar para a escola, às vezes levar em época de chuva, né, que não é fácil também, com um guarda-chuvazinho. Mas aí a gente de repente se vê sozinha e faz uma retrospectiva. Nossa, como era bom aquele momento de criança, né? Momento em que eles bagunçavam o armário, o guarda-roupa, momento em que a gente lavava bastante roupa, passava às vezes os finais de semana passando roupa, fazendo a comida que eles mais gostavam. Gente, esse momento passa tão rápido. Você que está aí com sua criança, daqui a pouco ela cresce, já está indo para a escola, né? Cheia de vida. Daqui a pouco vai estar indo casar, daqui a pouco vai estar namorando. E aí você se pergunta, nossa, onde que eu estava que as coisas passou tão rápido? Por isso que você tem que valorizar. É uma fase que não é fácil, né? Cada fase de uma criança não é fácil, a adolescência não é. Aliás, lidar com o ser humano nunca é fácil. Mas tem também o lado bom, porque aqui a gente só identifica o lado ruim, né? Mas tem o lado bom da companhia, das risadas, do almoço de domingo junto, né? Porque quando os filhos vão saindo de casa, parece que a casa fica tão vazia e as coisas vão ficando tão sem sentido. Gente, valorize as pessoas que estão perto de você. E também não é só com filho, com mãe, né? Que de repente você olha, você já não tem mais sua mãe, e você lembra da comida que ela fazia aos sábados, da casa que você tinha que ajudar a limpar, fazer a faxina quando você era criança. De repente você lembra dos conselhos da sua mãe, dos princípios que ela ensinou, e hoje ela não está mais nesse mundo. Ou de repente você está morando numa cidade longe, numa região longe dos seus pais, seus irmãos também, que é a pessoa com quem você brigava quando era mais novo, brigava às vezes por causa de uma roupa que ele usou sua, de um prato que ficou sujo na pia. E hoje, tudo que você queria era estar perto dos seus irmãos, né, para você conversar, bater papo. E hoje está cada um para um lado, né? Um foi estudar, o outro casou, o outro mora numa região. E aí chega a época de Natal, é difícil se reunir, porque às vezes falta até dinheiro para passagem, para se reunir, né? E você se vê somente com as lembranças, com o porta-retrato, com as fotos do celular e os momentos que você filmou, né?
Então, gente, valoriza. Valoriza também aquele colega que foi tudo para você na faculdade, que sentou com você para fazer os trabalhos de escola e que não quis apenas colocar nota no trabalho, mas te ajudou. De repente, aquele colega que daqui a pouco, quando a faculdade acabar, vai cada um para o canto, poucos vão se ver, ou talvez não venha se ver mais, né? Porque cada um vai desenvolver agora a sua profissão, né? E os amigos de escola ficam para trás, de faculdade, de curso e de tantas outras coisas. Então você tem que curtir muito bem esse momento. De repente é um amigo que te deu a mão, que até pagou as suas xerox, que você não tinha dinheiro para tirar. Aquele amigo que te pagou um lanche quando você chegou na escola com fome e você não tinha dinheiro para comprar um lanche. Esse momento vai passar tudo rápido. Dos tios que você passava as férias quando criança na casa dele, os primos e primas que vocês quando criança tomavam banho de rio juntos, iam passear, iam nas festas de escola. Gente, tudo isso é muito gostoso e às vezes quando a gente está vivendo esse momento, a gente só consegue olhar o lado do defeito, o lado ruim. E o tempo passa, a gente fica lembrando do que não viveu ou do que viveu. É a nostalgia, a melancolia. Gente, eu vou te dizer alguns motivos pelo qual você tem que valorizar as pessoas que você ama, tá? E que também te amam. Ainda que elas não tenham a condição social que você gostaria, ainda que ela ela chega a ser cheia de defeito, igual você também é, igual eu sou. Ainda que em alguns momentos ela te desagradou, valorize as pessoas. As pessoas não são, gente, como a gente gostaria. Porque senão elas seriam uma cópia das outras. Mas as pessoas que ficaram com você, que resolveram ficar no momento em que você não tem nada para oferecer, às vezes são só os que moram na sua casa. Às vezes são poucos contados no dedo, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, uma avó que você considera como mãe, que às vezes você foi criado com vó, às vezes você não teve mãe, ou não conheceu seu avô, ou não conheceu seu pai, e seu avô foi como um pai para você. Gente, valoriza. Não deixa que coisas pequenas, briguinha, desentendimento que teve, venha apagar o que tem de melhor, que é a convivência, tá bom? Eu não estou dizendo que você tem que conviver com todo mundo ou com quem te fez mal, se foi de uma maneira grave. Mas se for uma coisa leve, procure perdoar, procure conviver, procure deixar seu coração mais sossegado. Gente, o primeiro motivo, você não sabe se essa pessoa estará aí do seu lado para sempre. Como eu falei, né? As pessoas, elas tomam rotas diferentes. Vai crescendo, as pessoas mudam. Muda de cidade, de país, de humor, muda de tudo. Você não sabe se ela vai estar aí morando no bairro, na sua rua ou no seu quintal, por que não? Valorize. E, infelizmente, pessoas que a gente ama vão embora dessa terra. E às vezes não dá tempo nem da gente se despedir, tá bom? Não espere a pessoa ter a última hora da vida dela para você valorizar. Porque aí não vai adiantar você pegar as melhores flores, as melhores velas, querer colocar as melhores mensagens. Se você, quando essa pessoa estava do seu lado, viva, precisando até de um abraço, de um sorriso, se você não valorizou, tá bom? O que você tem que fazer por uma pessoa, gente, faça quando ela está viva. Não quer dizer que se uma pessoa falece, você não possa colocar uma mensagem, né? Fazer uma boa despedida. Mas a melhor valorização é quando a pessoa está viva, para ela poder apreciar, te amar, abraçar, tá bom? Então valoriza a pessoa enquanto ela está do seu lado. Outra coisa, as pessoas vão cada um para o seu destino. Olha, gente, algumas vezes a vida da gente é como uma rodoviária. Pessoas ficam por alguns meses, outras por anos, outras vão ficar para sempre, enquanto a gente está nessa terra, outras vão ficar por alguns dias. Vai e vem, como também na vida das pessoas. A gente vai ficar, às vezes, por algum tempo, ou às vezes até o tempo que Deus determinar. Mas enquanto está aí, se você puder abrir mão das picuinhas, abra e procure viver. Outra coisa, nossa vida é cheia de surpresa, né, gente? Às vezes aquela pessoa que você desfez, desprezou, porque às vezes não tinha uma aparência bonita, às vezes não tinha um carro bonito, uma casa, a vida que você gostaria, né? Porque tem gente que só quer ser amigo de quem tem coisas, né? Hoje em dia as pessoas, elas não querem ser amigo das pessoas, elas querem ser amigo do que as pessoas têm. Então tem gente que só é amigo
Se a pessoa tiver carro como ela tem, uma casa boa como ela tem, piscina como ela tem, se tiver pensando do jeito que ela quer, fazendo o que ela quer, né, gente? Não dá, porque todo mundo é diferente. E a vida nos causa surpresa. Às vezes aquela pessoa que você desprezou, né, que você acusou, caluniou, é ela que vai estar com você no seu leito de morte. Nossa, Ana Maria, que palavra é essa? Gente, é verdade. Nós não sabemos que dia vamos sair dessa terra. Eu já falei em outros vídeos meus que para a gente sair desse mundo, você não precisa estar doente ou estar velho, né? O dia de todo mundo vai chegar. Mas às vezes não é apenas um distanciamento, né, no que diz respeito à pessoa ir embora desse mundo. Às vezes ela pode ir para um outro país, tentar a vida, tentar a sorte, né? A gente tem um verdadeiro assim engano de achar que as pessoas sempre vão estar ao nosso lado, que já está tudo ganho. Procure conquistar as pessoas. Não se conquista apenas namorado nem marido, tá? Se conquista também a amizade das pessoas, principalmente aquela pessoa que você um dia fez mal. Tenta se reconciliar com ela, perdoar, né? Às vezes você foi o culpado e você com seu ego culpa a pessoa, mas você vai levar isso para sua eternidade, essa culpa? Gente, tem pessoas que se unem com outras só baseado em bens materiais. Mas a gente tem virtude também. Tem muita gente que tem coisa boa. Às vezes essa pessoa que te despreza é que vai te fazer um grande favor lá no futuro, sabe? Às vezes essa pessoa que você odeia, que você, só em pensar o nome dela, você olho fecha, você treme até de raiva, entendeu? De repente você tem até motivo, sabe? Eu não vou tirar a sua razão. De repente ela te fez mal no passado, entendeu? Mas se ela quer se redimir, aceite, né? De repente a pessoa nem te fez mal, você pensa que ela fez, alguém fez uma fofocalhada, usou o nome dela, acusou ela, ficou todo mundo contra ela, e essa pessoa está com a reputação manchada, ela nem sabe que estão acusando ela disso, porque alguém com uma língua mentirosa foi lá e a acusou, entendeu? Gente, a vida é como uma via de mão dupla, tá bom? Vai e vem. Então, não deixe para valorizar as pessoas quando elas forem embora, tá bom? Porque depois só vai restar choro, lágrima, saudade, você querendo fazer de tudo para ter a pessoa de volta, talvez você não terá, entendeu? Talvez de tanto você desprezar uma determinada pessoa, ela já está tão cansada que ela deu um basta e ela nunca mais vai querer te ver. Gente, eu sei que tem vídeos que eu faço aqui que não é agradável, sabe? Eu faço vídeos de reflexão motivacional e as pessoas esperam que a gente sempre vai dizer coisas lindas, fofa. Ah, eu te amo, vai dar tudo certo, Deus está com você. Mas tem hora, gente, que a gente tem que trazer um vídeo um pouco mais duro, que é para chocar você, para você entender que as coisas não vai durar para sempre, sabe? Eu não vou estar para sempre na vida do meu marido ou dos meus filhos, né? Meus filhos, eu não sei. Só Deus sabe a ordem das coisas. Mas eu procuro, sabe, viver os melhores momentos com as pessoas que eu amo, sabe? Fazer tudo o melhor, esquecer um pouco as ofensas, palavras que foram ditas na hora do nervosismo. Se eu tiver de pedir perdão, eu peço. Se eu tiver que me reconciliar, eu me reconcilio. Entendeu? Eu sei que tem algumas pessoas que vai ser necessário você manter distância, até mesmo por uma questão de segurança. Mas se não for esse o caso, procure aproximar as pessoas com calor humano. É tão gostoso o calor humano, sem falsidade. Não é que você vai amar a pessoa forçado, fingir um amor que você não tem, entendeu? Mas procura jogar limpo com as pessoas, tá bom? Eu gostaria de falar muito mais, mas eu acredito que esses motivos que eu dei para você valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas, especialmente do seu lado, se você refletir, olha, eu já falei até demais, entendeu? Não são palavras suaves, né? Eu sei que muitos não vão dizer, nossa, você é uma fofa. Não, não estou esperando isso. Eu não estou esperando que você fale que eu sou fofa. Mas eu estou esperando que você fale aqui nos comentários que você refletiu, que você voltou atrás. Para com esse negócio desse ego. Ah, não, eu fiz, tá feito e eu não me arrependo de nada. Se arrepende sim. Você tem que se arrepender se você errou. Enquanto você pode. Sabe esse negócio de ego que as pessoas falam assim?
Ah, eu não me arrependo de nada que eu fiz nessa vida. Gente, se uma pessoa chega e fala assim, olha, eu não me arrependo de nada que eu fiz nessa vida, ela está dizendo que ela nunca errou. Porque tem coisas que nós erramos, nos arrependemos sim. Tem muita coisa que eu fiz, eu me arrependi. Assim como tem muitas coisas que eu deixei de fazer na minha vida e não posso fazer mais que eu me arrependo. Entendeu? Então, gente, vamos parar com esse ego. O ego, você leva ele para a cova. Ele não te serve de nada, entendeu? Então, que essa palavra fique de meditação, tá? Boa semana, o final de semana tá chegando aí. Você pode ver, né, gente? Os dias estão passando rápido, tá bom? Então, aproveita para olhar para essa pessoa que tá aí do lado. Se você estiver ouvindo o meu vídeo nesse momento, né? Se você não estiver perto da pessoa, liga para ela, manda uma mensagem, dá um abraço. Às vezes, seu filho tá aí do lado, querendo um abraço, que você olhe nos olhos dele, mas você tá tão atarefado que você não tem tempo nem de abraçar. Você acha que o simples fato de fazer uma boa comida para ele, lavar a roupa, já é o bastante? Não, procura saber como ele tá. De repente ele tá com uma dor emocional aí, mas você não tem tempo para ouvi-lo, entendeu? Você não quer ouvi-lo, não é melhor você ouvir agora? Tá bom? Que sirva para reflexão. Muito obrigado, tá? Você já sabe, tem que curtir, compartilhar, se você quiser, se inscrever. Até mais.